Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. A história de Susana, do capítulo 13 de Daniel, falta na Bíblia protestante, porque Martinho Lutero resolveu tirar do cânon todos os livros ou partes de livros que não tivessem sido escritas em hebraico. Mas é uma história verdadeira, o autor é inspirado e foi uma grande pobreza a retirada dela da Bíblia por parte do fundador do protestantismo. Vejamos que esta história fala de uma mulher que morava na Babilônia na época do exílio, onde estava também o profeta Daniel. Esta mulher era irrepreensível e 2 juízes que frequentavam a casa do marido dela cobiçaram-na. Eram idosos, mas tinham a mente pervertida. E aconteceu uma ocasião favorável em que ela foi entrar no pomar de seu marido, mandou as suas servas saírem para buscar óleo e perfume porque ela iria tomar banho, e no pomar ficaram os 2 velhos que fizeram-lhe uma proposta de cometer adultério com eles. Era uma proposta e uma ameaça, porque se ela não cometesse adultério, eles gritariam, dizendo que ela foi surpreendida cometendo adultério com um rapaz que estava escondido no pomar. Susana fez o que todo cristão deve fazer: prefiro a morte ao pecado. Gritou, mas ao gritar, os velhos também gritaram e deram a sua versão dos fatos. Nós estávamos no pomar, quando ela entrou, mandou que as servas fossem embora, um rapaz que estava escondido no pomar apareceu e os 2 começaram a cometer adultério debaixo de uma árvore. Nós os surpreendemos juntos, não conseguimos agarrar o rapaz porque ele era mais forte do que nós, mas a ela nós prendemos e aqui trouxemos. O testemunho dos 2, que eram juízes, convenceu a multidão, e a multidão condenou Susana à morte, porque o adultério era um dos pecados punidos com a morte. Estando, porém, para ser condenada à morte, Susana demonstra sua confiança no Senhor. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou a voz de Susana e suscitou Daniel, que era um jovem exilado, para que gritasse: sou inocente do sangue desta mulher. A multidão olhou para Daniel e disse: tu, apesar de jovem, recebeste a sabedoria dos anciãos. Então aceitaram refazer o julgamento. E ao refazer o julgamento, Daniel fez aquilo que todo juiz deve fazer: separar as testemunhas. Uma testemunha não pode ouvir o que a outra depõe. Assim, um dos anciãos interrogado diz que Susana foi surpreendida cometendo adultério debaixo de uma aroeira, enquanto o outro disse que ela foi surpreendida cometendo adultério debaixo de uma azinheira. Por quê? A mentira tem pernas curtas. Os 2 combinaram a história, mas não combinaram os detalhes. Nos detalhes eles foram apanhados, e a multidão, percebendo que eles haviam mentido, condenou-os à morte. E naquele momento, uma vida inocente foi salva. Esta história de Susana, bastante edificante, porque indica a justiça de Deus e o amparo que ele traz a quem confia nele, e a decisão heróica de preferir a morte ao pecado. Esta história é maravilhosa para esta 5ª semana da Quaresma.
O Salmo 22, que nós lemos em seguida, fala da confiança que nós devemos ter no Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta, e ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque estás comigo. Foi esta confiança que Susana demonstrou, e esta confiança não foi decepcionada. O Evangelho hoje fala de outra mulher, mas dessa vez não inocente, culpada, condenada ao apedrejamento por ter sido surpreendida em flagrante adultério. Os mestres da lei e os fariseus perguntaram a Jesus para pô-lo à prova que ele dizia que deveria fazer acerca daquela mulher. Se ele dissesse não a apedrejem, diriam: tu estás contra a lei de Moisés, que nos manda apedrejar os adúlteros. Se ele dissesse apedrejem-na, eles diriam: onde está o teu ensinamento sobre a misericórdia? Qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele ficaria em má situação. Quando alguém nos interroga com má fé, não devemos responder. Devemos devolver a pergunta ao interrogador. Sempre foi assim que Jesus fez. O que foi que Jesus fez enquanto interrogavam a ele? Ele se agachava e escrevia com o dedo na areia. E como insistissem: que dizes tu? Ele respondeu: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar nela uma pedra. Se a morte era por apedrejamento, quem iria atirar a primeira pedra? Jesus, então, escolheu. Deverá ser aquele que não tem pecado. O único que não tinha pecado era Jesus, mas ele não queria apedrejar. Os outros todos tinham pecado. E a consciência deles gritou, porque é mais fácil atirar a pedra nos outros do que reconhecer a própria culpa. Começaram a se afastar, a começar pelos mais velhos. Uma anotação importante, porque os mais velhos, por terem mais tempo de vida, têm uma maior bagagem de pecado e a consciência mais pesada. Depois os mais novos também foram saindo, e a mulher ficou sozinha. Jesus deu uma ordem: apedrejem-na, mas começando por aqueles que não têm pecado, e todos foram embora. É uma resposta sábia que desconcertou os adversários, e Jesus perguntou à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. É a resposta da misericórdia. Agora vem a resposta da verdade. Podes ir e de agora em diante não peques mais. A misericórdia não pode ser acompanhada do erro nem da mentira. Jesus, que perdoa a adúltera, não aprova o adultério. Ele não diz: eu não te condeno e de agora em diante voltes a cometer um adultério. Seria absurdo. Toda vez que Jesus perdoa, é para o pecador não pecar mais. E toda vez que alguém acusa a igreja de ser intolerante, é porque a igreja perdoa o pecador, mas quer que ele se arrependa. Para quê? Para que ele tenha vida, para o bem dele. Em outro lugar, Jesus disse que com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Esta é uma palavra que nos deveria fazer tremer. Toda vez que nós acusamos o próximo, devemos lembrar: o que eu estou falando para ele será falado contra mim. Toda vez que nós condenamos, devemos pensar: eu também serei condenado. Toda vez que nós não desculpamos, devemos pensar: eu também não serei desculpado. Toda vez que nós tratamos o próximo sem piedade e queremos que ele pague tudo o que ele fez por nós, devemos pensar: é exatamente assim que eu serei tratado por Deus. O juízo será sem misericórdia, diz São Tiago, para aquele que não praticou misericórdia. E é possível apedrejar não apenas com pedras, mas com atitudes, com palavras, até com pensamentos. É dentro do coração que nascem todos esses pecados de apedrejamento. Jesus, que era o único que não tinha pecado, não quis apedrejar essa mulher. Quem somos nós para apedrejar o próximo? Portanto, ao mesmo tempo que devemos ter um grande cuidado e zelo de tirar o outro do pecado, vai, não peques mais,
devemos também ter um grande amor por ele, de desejar a sua salvação e dizer: eu não te condeno. Que Maria Santíssima, que nunca pecou, que foi concebida sem pecado original, mas que nunca se orgulhou disso, porque soube que este seu privilégio se deveu aos méritos de seu filho, que também sofreu e morreu por ela, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.